Olá, meu nome é Karine Camargo de Souza e atualmente estou cursando segunda licenciatura em Pedagogia na Faculdade Uniacel. Minha tutora é Eliana Escuciato Franco Teixeira, na disciplina de estágio curricular obrigatório, área de concentração metodologias de ensino, projeto de extensão práticas virtuais de contação de história, produto virtual e-book e podcast, e o tema contação de histórias folclóricas. Justificativa. Gosto muito de ler e por esse motivo escolhi como metodologia de ensino práticas virtuais de contação de história. No momento da leitura, sinto como se pudesse viajar para mundos diferentes, encarnar pessoas, conhecer criaturas e poder explorar planetas fantásticos e diferentes. Estas são algumas de tantas razões. Meu interesse pela leitura foi estimulado em casa e na escola também. E nessa proposta de mostrar tudo isso de maravilhoso que os livros nos trazem, escolhi este tema para mostrar às crianças que o livro não é apenas um amontoado de páginas, mas também um universo cheio de aventuras. Abordar a importância de contação de história. Sugerir estratégias virtuais de contação de história. Conceituar leitura, desenvolver a linguagem infantil, despertar o gosto e interesse pela leitura, trabalhar diferentes metodologias de ensino, valorização da cultura brasileira e conhecer as diferentes histórias do nosso folclore. Fundamentação teórica. Atualmente, a dimensão da literatura infantil é muito mais ampla. Hoje, a literatura infantil possibilita às crianças a um desenvolvimento emocional, social e cognitivo inquestionável. De acordo com Abramovic, 2004, no momento em que as crianças ouvem as histórias, elas passam a enxergar de forma mais clara os sentimentos que têm em relação ao mundo, pelo fato de que, através das histórias, é possível trabalhar os problemas existenciais típicos da infância, que são medo, curiosidade, dor, perca e uma infinidade de assuntos. Deste modo, a partir de uma história, que a criança pode descobrir novos lugares, outras formas de agir e de ser, novas regras, ética e até mesmo uma nova ótica. Quanto mais cedo a criança tiver contato com os livros, ela perceberá o prazer que a leitura proporciona. Maior será a chance dela se tornar um futuro leitor. A metodologia usada na produção do e-book e podcast teve embasamento em teóricos que realçaram a pesquisa sobre o tema escolhido, que foi contação de história como estratégia de leitura. Foi elaborado e-book, um projeto de extensão que ajuda aos pais e professores neste período de pandemia para que o mesmo tivessem acesso ao material que lhes dessem apoio na hora da contação de história, juntamente com o podcast. A prática desse estágio foi feita de maneira virtual devido ao momento que estamos passando
ocasionada pela Covid-19, sendo desenvolvida uma observação virtual na escola Centro Educacional Municipal São Sebastião, localizada no bairro São Sebastião, na rua Walter Chalim, e também no Centro de Educação Infantil Santo Antônio, localizado no bairro Santo Antônio, na rua Hermes da Fonseca, na cidade de Fraiburgo, Santa Catarina, colhendo as informações em ambientes virtuais e sites que possuem os dados sobre a instituição concedida. Roteiro de entrevista e planos de aula. O projeto contou com a produção de 5 planos de aula voltados para alunos de educação infantil e séries iniciais, de acordo com a BNCC, abrangendo os campos de experiência, habilidades e diretrizes, tendo como temática a contação de histórias infantil, onde serão utilizados podcasts produzidos contendo as narrativas que são enviadas para as crianças por meio digital. Além do podcast, também foi elaborado outro produto virtual, que é o e-book. Vivência do estágio. As experiências vividas. Vivência do estágio. As experiências vividas na prática deste estágio foram maravilhosas, apesar de muito desafiadora, pois devido ao fato de ser realizado totalmente virtual, foi se deparando com grandes novidades quanto ao desenvolvimento da prática com a utilização de recursos virtuais, tecnologias e a elaboração de produtos virtuais, do e-book e o podcast. Entretanto, tive um grande aprendizado. Aprendi novas formas de usar a tecnologia em relação ao ensino-aprendizagem dos alunos, promovendo o ensino à distância por meio de condução de histórias. Espero que o podcast Histórias da Cá, Histórias Folclóricas, se torne um assunto de valorização da cultura brasileira, desde a primeira infância, para que haja discussão e entendimento sobre a importância do mesmo, e que o ato de ler e ouvir história faça parte de sua rotina, não como algo forçado, mas de vontade própria. Produto virtual. O assunto escolhido foi usar a contação de histórias para trabalhar o tema folclore brasileiro. O programa selecionado para isso foi a metodologia e estratégia de ensino, e dentro desse programa usei o projeto de extensão Práticas Virtuais de Contação de História. Com a elaboração do meu e-book podcast, explorei um mundo de livros infantis. Então, em meio a tantas opções, escolhi Histórias do Folclore Brasileiro. Assunto este é qual aborda a valorização da cultura brasileira. Roteiro. Pesquisa de livros com histórias do folclore brasileiro, tanto em sites quanto na biblioteca do C1 do trabalho. Histórias escolhidas para o podcast foram Cuca, Mula Sem Cabeça, Boto Cor-de-Rosa, Negrinho do Pastoreiro, Lobisomem, Vitória Régia, Curupira, Saci Pererê, Iara e uma paródia da música Asa Branca de Luiz Gonzaga sobre os personagens do folclore, intitulado como O que é o Folclore. No total, foram gravados 10 podcasts, feito por mim em minha casa, onde usei gravação de efeitos do app Anchor e o uso de entonação de voz para melhor apresentar os personagens de cada história. Agradecimentos. Agradeço a Deus por ter me sustentado e capacitado para concluir o estágio. Aos meus familiares e ao meu esposo por terem me apoiado ao longo de mais uma etapa. Aos colegas de turma pela cordialidade, pela disponibilidade em ajudar no decorrer dessa etapa. A Prof. Liana pela sabedoria e pela capacidade de compartilhar os seus conhecimentos conosco. Gratidão.
E a frase que escolhi para a conclusão foi: leitura infantil, muito mais que um conto de fadas, é iluminar a vida, abrir a mente de uma criança. Cid Trombini.